Hoje vamos ver a parte das funções de base de dados, que são as funções no Excel que começam pela letra D, em inglês são os Database Functions, apesar do termo Database é aqui um bocadinho pomposo, porque na realidade isto é mais Table Functions do que Database Functions. O que é que são estas Database Functions? Portanto, são funções que trabalham em cima de tabelas, principalmente. São as que começam pela letra D. Nós temos a DSum, por exemplo, temos a DAverage para fazer as médias e a DCount para fazer contar o número total de linhas. E elas trabalham fundamentalmente sobre tabelas. E para voltar ao tema das tabelas, que já vimos no passado, é realmente um dos temas importantes dentro do Excel. Porquê? Porque nos ajuda a trabalhar os dados de uma forma mais inteligente. Nós temos aquelas funcionalidades de, por exemplo, os títulos das colunas ficarem aqui agarrados aqui em cima, que vocês vão ver que, por exemplo, se eu fizer o scroll disto, vocês vejam que os títulos desapareceram, não é? E normalmente o que nós fazemos é fazer o freeze, mas o freeze depois faz o freeze tudo e, por exemplo, eu aqui ao lado posso não querer fazer o freeze disto e se fizer o freeze faço o freeze para tudo. Portanto, as tabelas permitem-nos realmente ter aqui, digamos, uma funcionalidade adicional na maneira como o Excel olha os dados e mostra-nos os dados. E nós temos aqui uma lista para fazer este exercício. Eu vou formatar só este campo aqui, que é um campo de data. Uh, Portanto, e temos aqui estes campos, que é uma tabela de exemplo, que tem produtos, tem contas, tem um período, tem quilos, revenue e shipment. Portanto, eu vou transformar isto numa tabela, vou converter de lista para uma tabela. Fazer Ctrl A para selecionar, vejam que está tudo selecionado aqui neste coisa, e a seguir faço Ctrl T para converter isto para uma tabela. E ele vai-me automaticamente identificar a área, vai-me dizer que a minha tabela tem headers, eu vou dizer que sim. Ok, e pronto. E cá temos então a tal tabela, vejam que lá em cima os títulos já aparecem, portanto já estamos a trabalhar numa tabela. E agora vamos então aplicar as nossas funções. Eu aqui neste caso, por exemplo, vamos começar pelos casos mais simples. Nós, por exemplo, queríamos saber o total de quilos para o produto SX. Então, como é que iríamos fazer? Iríamos criar aqui uma fórmula. Eu já tenho aqui a fórmula criada, mas vou alterá-la para vocês verem. Vou chamar aqui o wizard, ok? E pronto. E agora aqui, no caso da tabela que vai servir de base de dados para fazer esta query, nós vamos ter que indicá-la aqui. É o primeiro argumento desta função. E como é que eu faço? Venho aqui, clico aqui, depois clico na tecla Shift. Notem, e não preciso de ir com o rato, basta só clicar nas teclas. Clico na tecla Shift, na tecla End, sem tirar os dedos da tecla Shift. E faço cursor para a direita, para selecionar até ao limite direito desta tabela. E depois faço, e sem tirar o dedo do Shift, clico novamente na tecla End e venho agora com o cursor para baixo, até cá ao fundo, ok? E vocês vejam que ali, naquele campo ali de database, já apareceu lá a dizer que é a tabela 3 e all. Cardinal all significa que são todos os registros. E se virem ao lado, tem exatamente o conteúdo do que é que eu estou a selecionar. Ok? Este é o primeiro argumento. O segundo argumento é qual é que é o campo que nós vamos querer usar da nossa tabela. Porque se vocês virem, aqui em cima, cada uma das colunas tem um título. E o que nós queremos aqui é os quilos, por exemplo. E os quilos correspondem exatamente a um título, portanto. E aqui é muito importante se escrever exatamente tal e qual como está na nossa coluna. Se aqui eu tivesse quilos com i, aqui também teria que ter quilos com i. Portanto, o nome da coluna tem que ser identificado exatamente tal e qual como ele está na nossa tabela. E depois temos o critério. Eu aqui tinha um critério mais complicado e agora vou pôr um critério simples, ok? Vou dizer que quero o produto e depois quero o produto uma só condição, que é se for SX, ok? E portanto, mais uma vez aqui, o nome da coluna é fundamental. Se eu tivesse do outro lado prod em vez de product, tinha que pôr aqui também prod, ok? E clico OK. Ops, e vejam que ele deu-me um erro, porque eu fiz a célula, eu já tinha lá um range, esqueci-me de tirá-lo e adicionei-o, portanto, e agora já tenho aqui. Ok, portanto, neste momento o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer é olhar para esta tabela e estou a calcular todos os quilos, portanto, somar esta coluna toda dos quilos de tudo o que é produtos SX. Ou seja, se eu fizer aqui à mão para vocês verem, vou selecionar aqui no filtro SX, vou por aqui até lá ao fundo, ok? E vamos ver que temos 41.307.5. E é exatamente aquilo que eu tenho ali. Ok, vou tirar o filtro novamente. E vamos ver 41.307.5 está arredondado para 308.
Portanto, esta função basicamente vai à nossa tabela e extrai de acordo com critérios aquilo que nós definirmos. Os critérios, e agora a parte que podemos complicar mais, é podemos definir vários critérios. Podemos definir critérios com apenas uma condição ou podemos pôr várias condições. O que é que são várias condições? Ele vai ver se o produto é SCX ou se é outra coisa, ou se é outra coisa, ou se é outra coisa, portanto faz vários hoje. Como é que nós fazemos isso? Mais uma vez vou chamar aqui o editor, vou clicar aqui no Wizard e aqui vou ao meu critério, ok? E agora não vou fazer o erro que fiz há bocado, vou apagar tudo e vou clicar aqui então e vou dizer que quero, além de um produto, vou dizer que, por exemplo, quero 5 produtos, poder até 5 produtos ou até 3, porque nós aqui nesta tabela só temos 3 produtos, ok? Então vou selecionar do H1 ao H4. Ok? Faço OK e vejam, ele continua a dar o mesmo. Porquê? Porque eu não tenho mais produtos aqui além do SCX. Mas se eu agora viesse aqui, e uma coisa importante, se vocês tirarem, se puserem aqui a branco, ele vai selecionar todos. Ok? Ou seja, quando está uma linha em branco no critério, significa se for SCX ou todos. Portanto, ele traz todos. Portanto, eu pus o ponto para, que é uma coisa que eu sei que não existe no código de produto, para ele ir obrigatoriamente só buscar aquele que está na lista e que é verdadeiro, que é válido. E agora, se eu quisesse, por exemplo, pôr aqui, punha WPX, ok? E agora já me está a ir buscar o total de quilos de WPX também, ok? E podia pôr também os docs, ok? Que basicamente é a mesma coisa que pôr todos. Aliás, se eu pagar isto, vocês vejam que ele fica exatamente com o mesmo valor. Porquê? Porque os 3 produtos que lá temos são estes, e se eu tirar isto, ele vai usar o branco significa todos, portanto, a tabela, os valores não mudam, ok? Portanto, isto para funcionar, digamos, com vários critérios, se eu não quero que ele traga todos, porque eu não quero, porque eu quero que ele traga os critérios caso a caso, portanto eu vou ter que pôr aqui o pontinho ou outra coisa qualquer que eu saiba que não existe. Esta digamos, a fórmula de usar o ou. Como é que podemos usar combinações de critérios? Que, por exemplo, produto for SX e o período for este, ok? Como é que fazemos isto? Bem, mais uma vez temos que vir aqui à fórmula e no critério, vamos novamente chamar o wizard, no critério, em vez de dizer que é da célula H1 até a H2, eu vou começar pelo critério único, portanto, mas 2 critérios, mas apenas uma linha, portanto, 2 condições, mas apenas uma linha. Vou dizer que é do H1 ao H. Peço desculpa que estou a alterar aqui a base de dados, não é isto que eu queria. Vou fazer cancel, entrar novamente com o wizard. Portanto, tenho a tabela e aqui no critério sim vou alterar e vou dizer que em vez de ser do H1 é do H1 até ao I2, ok? Portanto, que é esta zona toda aqui, do H1 até ao I2, ok? E agora faço ok. E agora vejam que ele foi-me buscar apenas o que é SCX, mas do período de 2022, mês de janeiro. Se eu clicar aqui e selecionar apenas de janeiro, vão ver que SX quilos 1000, ok? Era o que estava ali, eu vou desfazer o filtro. Está aqui 1000, ok? Portanto, esta é a fórmula para fazer dois critérios. E eu posso inclusive pôr várias linhas destas. Portanto, ele vai fazer, se o produto for SCX e o período isto, se o produto for outra coisa qualquer e o período aquilo, portanto, eu posso fazer vários hoje. Se for, não se esqueçam que na vertical são hoje, na horizontal são is. É condições que ele vai acrescentando e têm que ser todas verdadeiras, ok? Portanto, é assim que funciona a função dsum. Como funciona a dcount, que está aqui ao lado, é exatamente igual. Eu aqui vou novamente pôr aqui também a tabela da nossa base de dados. Ok? E temos também aqui exatamente a mesma coisa, com o average, é igual. Portanto, e venho aqui, novamente, wizard, apaga esta tabela, venho aqui, shift direito, shift down, e ok. Pronto. E portanto tenho exatamente aqui estas funções. Uma das funções que também é bastante útil aqui nas tabelas e que também chamam uma função de base de dados é a função subtotal. A função subtotal não é mais do que a função que normalmente nós podemos pôr se chamarmos aqui o table design. Podemos aqui pôr o total row, portanto, ou seja, estamos a alterar a nossa tabela e estamos a adicionar dados à tabela. Vou clicar aqui total row e vejam que ele automaticamente colocou-me aqui o total row neste. Posso pôr nos outros, portanto, posso vir aqui e pôr também o sum. Eu não sei se aqui está o count ou se está o sum. Está o sum.
ok? E aqui também vou pôr o sum, ok? Portanto, pus somas em todos eles, ok? E portanto, se vier aqui e fizer uma seleção, por exemplo, de filtro, que estas funções funcionam sempre com os filtros, ou seja, se eu filtrar aqui, por exemplo, pelo mês de janeiro, ok? E se filtrar aqui pelo mês ou pelo produto da SCX, vocês vão ver que nos quilos, por exemplo, vão dar 1000. Ou seja, ela está a funcionar, estes subtotais funcionam sempre em função dos filtros, o que é muito útil, que não seria o mesmo se eu tivesse uma função de sum aqui, em vez desta função dos subtotals. E vocês vejam, eu vou outra vez alterar aqui os filtros, só para vocês verem, que a função que ele está a escrever cá em baixo é uma função chamada subtotal, ok? E eu esta função, ela está aqui em baixo, porque ele a coloca aqui, mas eu podia arrastá-la, ela está aqui, eu podia arrastá-la ou copiá-la para outro sítio, ok? Eu posso trazê-la aqui para cima e vocês vão ver que ela continua a funcionar na mesma, ok? E vejam que é exatamente a mesma função. Subtotal dos shipments, o que ele me está a trazer é o subtotal desta tabela dos shipments, ok? E aqui é exatamente a mesma coisa. Vejam que quando eu faço um filtro, por exemplo, se eu fizer aqui um filtro por docs, ok? Vou filtrar aqui por docs. Este valor altera, ok? Portanto, ou seja, eu só estou a selecionar docs, mas vejam que, por exemplo, o sum, se eu tivesse a usar o sum da mesma tabela, o sum dá-me sempre o total de todos os valores. Ou seja, independentemente de ter filtro ou não ter filtro, ele dá sempre o mesmo valor. Portanto, esta função subtotal tem esta vantagem de poder trabalhar com os dados filtrados. E é muito importante exatamente por causa disto. Podemos trabalhar com os dados filtrados, ok? E sobre estas funções é o mais importante que há a referir e vamos para a frente falando então mais sobre estas funções.